Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí do índice do dólar, né? O que a gente pode ter de expectativa e aguardar, né? Pro pregão de amanhã, segunda-feira, semaninha começando depois dessa semana maluca que a gente teve, né? Antes, queria pedir para vocês, já não se esqueçam, deixa aquele like, curte, compartilha. A gente tem aquela metinha dos 200 likes aí por vídeo, que eu tenho certeza que com a ajuda de vocês tudo é possível, tá, galera? Por favor, isso aí ajuda demais. A gente já tá conseguindo atingir muito mais pessoas, vocês já viram, o grupo do Telegram, toda hora chega gente nova. E isso é resultado do que vocês fazem dando os likes nos vídeos pro YouTube compartilhar para mais pessoas, beleza? Não se esqueçam também, né, galera? A Apex esse mês de abril segue uma mãe, né? Deixou a promoção o mês todo de abril. Nós vamos ter aí 80% de desconto com o One Day Pass, né? Que é você poder fazer a aprovação do teste em apenas um dia. Então, assim, a gente tem todo mês aí para correr, para fazer teste. Vocês viram, eu postei sexta-feira. Já tô fazendo uma outra conta, tô no terceiro dia já com $1.800 de lucro, ou seja, dá para assim aproveitar o mês, passar aí umas 3, 4 contas para vocês acumularem contas, né? Porque a estratégia que eu uso, eu passei numa conta PA, ela tá lá parada, agora eu comecei a fazer outro teste de outra conta PA, então ao invés de eu ir operando, eu tô acumulando e entrando com contas. Então, para depois, aí você compra o multiplicador, né, o replicador e começa a operar tudo de uma vez. Então, é uma estratégia, é o que eu tenho feito, né? Eu boto conta para dentro e começo a fazer outro teste. Então, vocês têm que entender essas jogadas aí que a Apex permite. Então, vamos aproveitar abril aí, que eu tenho certeza que muita gente vai virar essa chave aí. Beleza? Então, bora falar aqui do índice, né, galera? Índice nosso, ele tá fazendo um movimento. Primeiro a gente vai falar do gráfico de 60 minutos, né, que a gente tem que estar ciente, né, da movimentação que ele tá fazendo. Nós temos uma movimentação aqui no gráfico de 60, que ele tá muito... Deixa eu só dar o pau no meu ferramenta aqui, que ela não tá... Vamos fechar e abrir de novo que ela funciona. Né, ele tá fazendo uma movimentação meia fechando, né? Aqui. O famoso, o pessoal adora falar da tal da cunha. Mas assim, tirando essas coisas à parte, o que a gente tem aqui, ó? Nós percebemos, tá? Que o preço, ele tá fazendo topos mais fundos e ele não consegue passar dessa região, ou seja, aqui está sendo uma grande região de acumulação, tá? Agora, o que acontece quando temos essas características, principalmente quando a gente olha um gráfico de um time frame maior como 60, a gente percebe o que? Ele está trabalhando nessa região de fundo, a gente tem uma zona de liquidez aqui bem grande, né? Então, ou seja, eu tenho muito dinheiro aqui para trás, tá? E ele já mostrou essa questão de fazer sweep para dar continuidade. Então, a expectativa que eu falo, assim, que a gente pode ter não, né? Que a gente precisa estar alinhado para esse pregão, é que está muito esperto, a gente tem que estar muito esperto com essa zona aqui dos 125 mil, tá? Porque o preço ele pode simplesmente fazer um sweep aqui para depois voltar a pegar combustível aqui para dar continuidade na queda, ok? E ainda assim a gente pode ter a característica para ele voltar a ir buscar as regiões lá de cima. Então aqui é uma zona muito importante, tá? Aqui é uma região muito importante que a gente tem que estar muito atento no pregão de amanhã. No gráfico de 60 minutos, a gente percebe o quê? Que aqui agora a gente tem a região de oferta e a gente tem a região de demanda aqui embaixo, que é onde está a liquidez, né? A expectativa que a gente tem é o quê? Que ele chega na região de demanda e volta para testar a região de oferta, né? Sempre indo de um lado para o outro.
E aqui no payroll nós temos uma região de liquidez muito forte nos 60 minutos. Então ele pode fazer sim esse movimento aqui, ó, para dar continuidade na baixa, tá? É bem plausível isso, visto que a gente teve essa captura de liquidez aqui, que ele veio aqui testar essa região, e agora ele voltou a cair. Então a gente tem que estar muito atento em relação a isso, né? Porque a gente está numa zona de decisão de demanda, tá? Inclusive ele pode rasgar aqui, ó, tá? Eu já falei para vocês de estudos passados, a gente coloca o time frame maior, vocês vão ver que eu tenho alvos aqui embaixo, ó, eu tenho aquela região de liquidez que ele está marcado aqui embaixo, que eu tenho uma linha azul lá no time frame de 60, é aqui que ele pode, inclusive, até buscar liquidez. Pelo 4 horas, vocês veem, ó. Ele pode fazer isso aqui, tá? Que ainda assim é movimento de alta. Então, eu tenho uma região aqui lá no 125 mil, né? Muito importante, tá? Que é onde ele pode induzir todo mundo na venda para depois subir. Então, se a gente tem que aguardar por alguma movimentação, qual que é a coerência que a gente tem que ter? Primeiro, qual que é o tamanho desse alvo aqui, se ele precisar ir até lá embaixo? 1.500 pontos. Ó, até os 125 mil tem 2.000 pontos. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente com essa máxima do Smart Money. Ah, ele está no fundo, numa zona de demanda, eu não vou vender. Se ele tiver algo, se a gente pensasse assim, aqui é a zona de demanda, ninguém ia ter vendido aqui, ninguém ia ter vendido aqui, e o preço está indo para baixo. E aí é essa percepção que vocês precisam ter. Tudo bem que ele está numa zona de demanda, mas se ele mostrar rejeição compradora aqui e me der uma chance para venda, eu tenho alvo lá embaixo que me justifique essa venda? Nesse caso, a gente está vendo aqui, nós temos 2.000 pontos, pelo menos, de alvo para baixo. Então, se eu tenho 2.000 pontos e eu quero buscar 500, 600, 800 pontos, eu tenho alvo que me sobra. Então, eu posso arriscar meus 150 pontos de stop, meus 120, meu stop curto, arriscando numa movimentação num time frame menor. Então, é para isso que a gente tem que ter a interpretação do mercado, para a gente entender no time frame menor o que é que o preço está fazendo. Agora, vamos lá. Quando a gente traz para os 5 minutos aqui, a gente vê um cenário que a gente tem aqui, ó, onde eu tenho liquidez aqui. Opa, botão errado. Eu tenho uma zona de liquidez, eu tenho um sell side liquidity muito forte aqui, que ficou 3 pontos. Ele deixou esse pontinho, essa região aqui, tá? E aí, qual que é a preocupação que vocês precisam ter? O que ele precisa fazer para dar continuidade no preço? Aqui vocês verificam, ó, ele pegou liquidez aqui e voltou, e não teve força para romper fundo. E agora ele travou aqui nessa região. O que o cenário nos mostra aqui? Possivelmente, se ele romper isso daqui, ele volta para testar a região lá de cima antes de cair. E se ele romper para baixo, ele dá continuidade. Porque eu tenho aqui uma região muito importante de onde o preço travou, certo? Então, como o preço está travado nessa região aqui, o que eu tenho que fazer é aguardar por uma quebra de estrutura para algum lado, para pegar um trade de continuidade. É isso, é essa interpretação que vocês têm que ter. Agora, se amanhã ele abrir aqui, ele já está fazendo o quê? Nos dando a continuidade até os 125 mil lá embaixo. Então, essa atenção que vocês precisam ter no índice e não ficar preocupado só em ficar marcando order block, porque não é order block que vai fazer vocês ganhar dinheiro. O que vai fazer vocês ganhar dinheiro é a leitura que vocês precisam ter do mercado e entender quando ele encontra uma região forte e uma região fraca. Nesse caso aqui, aparentemente, nós temos uma região forte aqui. O que é que vai definir que essa região aqui realmente é forte? Se, de novo, ele quebrar a estrutura. Ó, quebrou a estrutura, pronto, é uma região forte. Porque até então, aqui
ele só tá... Isso aqui, lembrem que eu falo para vocês, e quem já fez o treinamento sabe da aula de liquidez. Deixa eu só limpar e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é só liquidez interna. Deixa eu só ajustar o gráfico para ficar mais fácil. Isso aqui é só liquidez interna, tá? Porque ele está fazendo isso aqui, ó, movimento, topo, fundo. Isso aqui é o topo, isso aqui é o fundo, aqui é o choque. Tá? Então, aqui dentro, ele pode estar fazendo isso aqui, aí ele dá aquela subida aqui, bota todo mundo preso e depois vai para baixo. Que é muito provável, tá? Por isso que eu falo para vocês, vocês têm que entender aonde é que o preço está e o que é que ele está fazendo. A choque do movimento é esse aqui. Eu vou até deixar marcado aqui, porque é essa região que ele precisa perder para voltar a subir. Então, todo e qualquer movimento que a gente vai buscar aqui é o melhor ponto para a gente buscar a venda. Depois que ele pegar essa liquidez toda aqui, para dar continuidade. E compra ela embaixo. Aqui embaixo, na região. É simples assim, tá? Então, tomem muito cuidado com essa movimentação do índice aí, para vocês não se confundirem, beleza? E o dólar? Vamos falar do dólar aqui. Bora colocar no gráfico de 1 hora aqui para vocês verem a movimentação do dólar, como ela está interessante. O dólar está em movimento de alta, tá? A gente já viu aqui que ele está quebrando estruturas para cima, ó, no gráfico de 1 hora, né? Tá fazendo boss. E aqui nós tivemos um movimento bem interessante, tá? Que é o que a gente sempre fala da liquidez ou do choque, que é esse ponto aqui, esse aqui. O dólar, ele tá subindo, tá em alta, quebrando estruturas. O último movimento que ele fez é esse cara aqui, certo? E deixou esse ponto aqui no meio, que ficou sendo um ponto de liquidez. Só que quando a gente olha a zona premium e discount, a gente vê que a gente tem a zona de equilíbrio aqui, ó. E esse ponto, quando a gente olha time frame de 1 hora, ele é um fundo que induziu a galera a vender para empurrar o preço até a zona de demanda para voltar a subir. Então agora, qual que é a expectativa desse preço? É que ele vá pelo menos testar o topo novamente, tá? Porque a gente já viu aqui que é um movimento claro de captura de liquidez, ó, interna, porque aqui nós tínhamos um order block dos 60 minutos, e percebam uma coisa, ó, o candle vermelho, depois a gente teve esse candle aqui que tentou descer, deixou o order block de 60, e olha onde ele veio buscar, exatamente nos 50% do candle de 60 minutos, tá? E aqui ele voltou, ó, quebrou a estrutura, deixa eu só fazer aqui, ó, quebrou a estrutura e voltou a fazer movimentos de alta, ó, quebrando a estrutura para cima, tá? Então assim, ó, tá vendo, ó, isso aqui é estrutura interna, topa todo mundo, depois usou o payroll para vir aqui buscar, e agora ele tá indo testar a região de cima. Se vai ser continuidade ou vai chegar aqui em cima, ele vai rejeitar aqui e começar a cair de novo para buscar aqui embaixo, a gente não sabe. Aí é aquele conceito, de novo, um choque ou uma captura de liquidez. Por enquanto, isso aqui é captura de liquidez. Se ele quebrar a estrutura de novo para baixo, aí isso aqui passa a ser um choque. É simples assim, tá? Então, fiquem atentos em relação ao dólar por causa disso. Os pontos, tá, que ele tem. Ele tem na região, olha o tamanho da rejeição aqui em cima. Ele está nessa zona aqui de liquidez e eu vou até deixar marcado aqui, esse imbalance gigantesco aqui, ó, do 4 horas, tá? Que possivelmente seria o próximo alvo. Olha lá.
É lá que ele está indo buscar, tá vendo? Vocês estão vendo? Olha no 4 horas, turma, a rejeição que ele teve. O candle vermelho no fundo, colocando todo mundo, ó, candle vermelho colocando todo mundo que estava comprado aqui na venda e voltou engolfando. E olha só candle branco no gráfico de 4 horas. Significa o quê? Que a força predominante ali ainda é compradora. Então tem que ter muita atenção, tá? Então, prestem bem atenção nessas leituras para vocês entenderem o tal do comprar barato, comprar caro em cima do que o preço está mostrando, ok? Ó, no gráfico de 5 minutos, ele segue para cima. E aqui, ó, é a mesma coisa que eu falei para vocês do índice. Nós temos aqui, ó, vamos colocar essa região e essa região. E a gente tem aqui, de novo, uma zona, apesar de estar bem em cima dos 50%, tá? Eu tenho essas regiões aqui, essa região aqui embaixo, tá? Que são regiões de order blocks. A de cima, muito mais arriscada, tá? Por que arriscada? Porque ela está na zona de equilíbrio e eu tenho essa zona de liquidez aqui que ele pode fazer isso aqui, ó. Tuft, tá? Então, por isso que vocês têm que ter atenção. Porque olha só, apesar do dólar estar subindo, eu posso, de repente, dependendo da abertura dele aqui, eu ter uma característica de uma venda até aqui. Afinal de contas, ele está vindo do 74 a 45. Eu tenho mais de 30 pontos. Né? Eu tenho mais, se eu for levar em consideração aqui, eu vou ter uns 30 pontos de alvo. Então, para quem opera dólar, dá para buscar alguma coisa. Então, esse conceito que vocês precisam ter, o ponto de compra é aqui embaixo. E o ponto de venda é lá em cima. É simples, tá? Isso vai trazer muito mais tranquilidade para vocês operarem. Aqui é meio de caminho. Então, procurem por operações em regiões melhores. Beleza? Então, era isso, turminha. Esse é o nosso estudo para esse domingão. Aproveitem, né? Tenham todos um excelente final de domingo. Uma excelentíssima semana de trades para vocês. Espero que todo mundo se dê bem. Amanhã a gente se fala. Estamos lá no Telegram. Um grande abraço a todos. E até o próximo estudo.